Em 1925, um físico alemão chamado Werner Heisenberg fez uma descoberta que deveria ter mudado tudo sobre como a humanidade entende a realidade. Ele descobriu que uma partícula subatômica não tem posição definida até ser observada. Antes da observação, existe apenas como nuvem de possibilidades. No momento da observação, colapsa numa posição específica. Em outras palavras, o ato de observar cria a realidade observada. A física, a ciência mais rigorosa e mais precisa que a humanidade já desenvolveu, havia chegado à conclusão de que o observador não é passivo, é co-criador. 2.500 anos antes, num texto sânscrito escrito nas margens do Himalaia, um sábio havia escrito exatamente a mesma coisa com outras palavras. Abre aspas. Brahman é a única realidade. O mundo é Maya, projeção, e o observador, Atman, é idêntico ao absoluto. Fecha aspas. Paramahansa Yogananda passou a vida traduzindo essa equação para o Ocidente. Amit Goswami passou a carreira provando ela com matemática. Erwin Laszlo identificou o campo que conecta tudo. E Rupert Sheldrake mediu efeitos que só fazem sentido se a consciência não estiver confinada ao cérebro. Hoje você vai entender que a separação entre ciência e misticismo sempre foi um mal entendido, e que o mapa mais preciso da realidade que existe foi escrito 2 vezes, com 2.000 anos de distância, por pessoas que nunca se conheceram. Em 1687, Isaac Newton publicou Os Principia Mathematica e inaugurou a visão de mundo que ainda governa a intuição da maioria das pessoas sobre como a realidade funciona. O universo é uma máquina. A matéria é primária. As partículas se movem de acordo com leis precisas e previsíveis. A consciência é um produto do cérebro, assim como o calor é um produto do fogo. Quando o fogo apaga, o calor desaparece. Quando o cérebro morre, a consciência desaparece. Esse modelo funcionou extraordinariamente bem por 300 anos. Construiu pontes, aviões, computadores, vacinas. E então a física chegou nas partículas subatômicas e o modelo desmoronou. O experimento da dupla fenda mostrou que uma partícula se comporta como onda quando não é observada e como partícula quando é observada. O princípio da incerteza de Heisenberg mostrou que a posição e o momento de uma partícula não podem ser medidos simultaneamente com precisão, não porque os instrumentos são imperfeitos, mas porque a precisão não existe antes da medição. O emaranhamento quântico mostrou que 2 partículas separadas por qualquer distância, até bilhões de anos-luz, respondem instantaneamente uma à outra, como se o espaço entre elas não existisse. A física mais precisa da história estava descrevendo um universo onde a separação é ilusão, onde o observador e o observado são inseparáveis e onde a consciência não pode ser removida da equação. Amit Goswami olhou para essas equações e disse o que a maioria dos físicos tinha medo de dizer. Abre aspas, a física quântica prova que a consciência é primária. A matéria é secundária. O universo não existe independentemente de um observador consciente. Fecha aspas. E quando Goswami foi verificar se alguém havia chegado a essa conclusão antes, encontrou os Upanishads, encontrou Yogananda, encontrou o Vedanta. O conflito desse vídeo é este. A civilização ocidental construiu um modelo de realidade que coloca o ser humano como observador passivo de um universo mecânico. E a ciência mais avançada que essa civilização produziu passou os últimos 100 anos desfazendo esse modelo, chegando às mesmas conclusões que tradições milenares sempre sustentaram. Os Upanishads e o Vedanta, o mapa original. Himalaia, entre 800 e 200 anos antes de Cristo.
Numa tradição oral que antecede a escrita, sábios indianos chamados de rishis sentavam em florestas e nas margens de rios e faziam a pergunta mais fundamental que existe. Abre aspas. O que é real? Fecha aspas. Não como exercício intelectual, como investigação direta da experiência. Eles não estavam construindo teorias sobre a realidade. Estavam observando a consciência com a mesma precisão que um cientista observa um experimento, usando a própria atenção como instrumento. E o que encontraram, descrito em centenas de textos que compõem os Upanishads, era consistente e impressionante. Existe apenas uma realidade. Os rishis chamavam de Brahman, o absoluto, a consciência pura sem objeto. O universo material é uma manifestação dessa consciência. Como sonhos são manifestações da mente do sonhador sem deixarem de ser a mente do sonhador. E essa única realidade que existe também pode ser chamada de realidade última. O eu individual, Atman, não é separado do absoluto. É o absoluto olhando para si mesmo através de um ponto de vista específico. E Maya, frequentemente traduzida como ilusão, não significa que o mundo não existe. Significa que o mundo não é o que parece. A aparência de separação de objetos sólidos independentes de um eu separado do universo é o véu que cobre a unidade fundamental. Abre aspas. Tatitvan Asi. Tu és isso. Fecha aspas. A fórmula mais compacta do Vedanta. O observador e o observado são a mesma consciência. 2.800 anos depois, a física quântica chegaria à mesma conclusão pelo caminho oposto, de fora para dentro, e ficaria sem palavras para descrever o que encontrou. Paramahansa Yogananda, o tradutor entre dois mundos. Gorakhpur, Índia, 1893. Mukunda Lal Ghosh nasce numa família devota de Bengal. Desde criança tem experiências místicas que os adultos ao redor não conseguem explicar. Encontra seu guru, Sri Yukteswar, aos 17 anos e passa os anos seguintes num treinamento que combina rigor intelectual, disciplina física e exploração direta dos estados de consciência descritos nos Upanishads. Em 1920, Yogananda viaja para os Estados Unidos. É o primeiro grande mestre indiano a se estabelecer no Ocidente. E a tarefa que ele coloca para si mesmo é de uma ambição extraordinária. Mostrar que a ciência e a espiritualidade não são opostos, são duas linguagens para o mesmo território. Em 1946, publica Autobiografia de um Yogi, que se tornaria um dos livros espirituais mais vendidos da história. Steve Jobs o leu 17 vezes. Pediu que fosse distribuído digitalmente para os participantes do seu funeral. O que Yogananda ensinava era o que Kriya Yoga, uma técnica de meditação que ele descrevia como a ciência da consciência, um método preciso e replicável para explorar os estados internos que os Upanishads mapearam. Não fé cega, não dogma religioso, mas experimentação direta. E Yogananda fazia algo que nenhum mestre oriental havia feito com esta clareza. Usava a linguagem da ciência para descrever a experiência mística. Energia, vibração, frequência, campo. Décadas antes de Goswami Laszlo, ele estava construindo a ponte. A contribuição de Yogananda. A tradução do Vedanta para uma linguagem que o Ocidente do século XX conseguia começar a processar, sem reduzir a profundidade do original. Amit Goswami, o físico que disse o que todos pensavam. Orissa, Índia, 1936. Amit Goswami cresce numa família de sábios brahmânicas, estuda física, torna-se professor da Universidade de Oregon e passa décadas num desconforto que a maioria dos seus colegas compartilhavam, mas poucos verbalizavam. As equações da física quântica funcionam com uma precisão espantosa, mas as implicações filosóficas dessas equações contradizem completamente o modelo materialista que a física assumia como fundamento.
Em 1989, Goswami publica O Universo Autoconsciente e diz explicitamente o que a física havia descoberto, mas não tinha coragem de concluir. Abre aspas, a consciência é a base da existência. Não é produzida pelo cérebro. O cérebro é um instrumento através do qual a consciência se manifesta no mundo material. Fecha aspas. Goswami chamou seu modelo de monismo idealista, diferente do materialismo, que diz que só a matéria existe, e do dualismo, que diz que a matéria e mente são substâncias separadas. Para Goswami, só a consciência existe. A matéria é como ela aparece quando se observa a si mesma. Então Goswami fez algo que mudou a trajetória do seu trabalho. Voltou aos Upanishads e encontrou, em sânscrito, escrito 2000 anos antes, a mesma estrutura que havia derivado das equações quânticas. Brahman como a consciência primária, Atman como a consciência individual, Maya como a ilusão de separação entre os dois. A contribuição de Goswami. A prova matemática de que o modelo do Vedanta não é metáfora poética, é a descrição mais precisa da estrutura da realidade que existe. Erwin Laszlo, o cartógrafo do campo invisível. Budapeste, 1932. Erwin Laszlo é pianista prodígio, filósofo, físico e fundador do Clube de Budapeste. Passa décadas sintetizando descobertas de física, biologia, cosmologia e consciência numa teoria unificada que chama de teoria do campo akáshico. A premissa central é: existe um campo de informação que permeia todo o universo, que registra e transmite toda a experiência que já aconteceu e que conecta todos os sistemas, vivos e não vivos, numa rede de informação que transcende tempo e espaço. Laszlo chamou esse campo de akáshico porque percebeu que os sábios védicos haviam descrito exatamente essa estrutura 2000 anos antes, chamando de Akasha, o éter primordial do qual tudo emerge e ao qual tudo retorna. O campo akáshico de Laszlo explica fenômenos que a ciência convencional não consegue acomodar. 1. Memória transpessoal. Pessoas que acessam memórias de outras épocas ou outros indivíduos durante estados alterados de consciência. 2. Sincronicidade. Eventos aparentemente não relacionados que se conectam de formas que desafiam a probabilidade estatística. 3. Intuição coletiva. A capacidade de grupos de chegarem simultaneamente às mesmas descobertas em culturas sem contato entre si. 4. Efeitos quânticos em biologia. Fenômenos como a migração de pássaros e a navegação de baleias que requerem sensibilidade a campos que os instrumentos convencionais mal conseguem detectar. A contribuição de Laszlo. A identificação do mecanismo pelo qual a unidade descrita do Vedanta se manifesta fisicamente, um campo de informação que conecta tudo e que os rishis nomearam milênios antes dos físicos terem instrumentos para detectá-lo. Rupert Sheldrake, o biólogo que mediu o impossível. Newark-on-Trent, Inglaterra, 1942. Rupert Sheldrake é biólogo formado em Cambridge, pesquisador em bioquímica de plantas, que no momento de ruptura com o materialismo científico convencional desenvolve a hipótese dos campos mórficos. A ideia central é: a memória não está armazenada no cérebro como arquivos no computador. Está num campo que transcende o organismo individual. E esse campo se propaga através do espaço e do tempo de formas que o modelo materialista não consegue explicar. Sheldrake conduziu experimentos que intrigaram profundamente a comunidade científica, não porque os resultados fossem ruins, mas porque eram bons demais para serem ignorados e impossíveis de explicar dentro do modelo vigente. 1. O experimento dos cães. Tutores e cães foram separados. Câmeras monitoravam o comportamento do animal em casa. Os cães consistentemente se moviam para a porta de entrada no momento em que o tutor decidia voltar para casa, independente do horário e da distância. 2. O experimento do olhar. Pessoas eram capazes de detectar quando estavam sendo olhadas por detrás, com taxas de acerto significativamente acima do acaso, mesmo quando o observador estava atrás de uma janela opaca.
3. A memória coletiva das espécies. Quando ratos aprendem um novo comportamento numa parte do mundo, ratos da mesma espécie em outras partes aprendem o mesmo comportamento mais rapidamente, mesmo sem contato ou transmissão genética. A contribuição de Sheldrake. A evidência experimental de que a consciência e a memória não estão confinadas ao organismo individual, confirmando em laboratório o que o Vedanta descreve como a interconexão fundamental de toda consciência. Agora sobrepõe os 5. Os Upanishads dizem: Brahman, a consciência pura, é a única realidade. O universo material é sua projeção. O observador e o observado são a mesma consciência se reconhecendo. Yogananda diz: essa consciência pode ser experienciada diretamente, não apenas inferida. A meditação é o método, a experiência é o dado. Goswami diz: as equações da física quântica chegam à mesma conclusão. A consciência é primária. A matéria é como ela colapsa em forma específica quando se observa. Laszlo diz: existe um campo de informação que permeia tudo, o Akasha dos Rishis, que conecta todos os pontos do universo numa rede sem separação real. Sheldrake diz: a memória e o comportamento se propagam através desse campo de formas mensuráveis, demonstrando que a consciência não está confinada ao organismo individual. 5 linguagens e uma única estrutura. E todos os 5 convergem numa conclusão que muda completamente como você entende sua própria existência. Você não é um objeto no universo mecânico. Você é a consciência que cria o universo ao observá-lo. E essa consciência não começou no seu nascimento, nem vai terminar no seu desencarne. O paradoxo do observador. A descoberta mais perturbadora da física quântica não é técnica, é existencial. Se o ato de observar colapsa a função de onda e cria a realidade observada, surge uma pergunta que os físicos geralmente evitam porque não tem resposta dentro do modelo materialista. Quem está observando quando não há ninguém observando? A resposta de Goswami, baseada no Vedanta, é que nunca há momento sem observador. Porque o observador não é o cérebro humano. É a consciência que cria o cérebro humano e que observa através de todo o sistema capaz de processar informação, de uma bactéria a uma galáxia. Laszlo diz que o campo akáshico é o registro de todas as observações que já aconteceram, o substrato de informação que torna a continuidade do universo possível. E os Upanishads teriam respondido à pergunta com uma frase que é ao mesmo tempo a mais simples e a mais densa da filosofia humana. Abre aspas, Aham Brahmami, eu sou o absoluto. O observador que você procura é o que você é. Fecha aspas. Maya não é ilusão, é projeção. O conceito de Maya é frequentemente mal traduzido e mal compreendido no Ocidente. Maya não significa que o mundo não existe, significa que o mundo não existe da forma que parece existir. A mesa à sua frente parece sólida. A física quântica diz que é quase inteiramente espaço vazio, com partículas que são, na verdade, padrões de vibração de campos energéticos, que só adquirem posição e propriedades definidas quando observados. A separação entre você e a mesa parece absoluta. Laszlo diz que vocês estão conectados pelo campo akáshico, trocando informação de formas que seus sentidos não detectam. Sua identidade parece ser um eu separado com memórias, personalidade e história únicos. Sheldrake diz que parte do que você chama de sua memória pode estar acessando um campo que transcende o seu cérebro individual. Maya não é a ilusão de que o mundo existe. É a ilusão de que o mundo existe separado de você. E que você existe separado da consciência que o cria. Existe uma diferença fundamental entre entender intelectualmente que a consciência é primária e viver a partir dessa compreensão. Yogananda era muito claro sobre isso. O Vedanta não é filosofia para ser debatida, é um mapa para ser usado, e a forma de usá-lo é a experiência direta, não a crença. Mas mesmo antes da experiência direta, a mudança de modelo tem implicações práticas que Goswami, Laszlo e Sheldrake ajudam a articular. Implicação 1. Você não é apenas produto do passado.
No modelo materialista, você é a soma das suas experiências passadas, da sua genética, do seu ambiente. O futuro é determinado pelo passado. A identidade é fixa. No modelo do Vedanta e da física quântica, o passado não determina o futuro porque o futuro existe como campo de possibilidades que colapsam em função da observação presente. Goswami dizia: você não é o que seus neurônios fizeram de você. Você é a consciência que pode escolher quais possibilidades colapsam em realidade. A diferença não é semântica. É a diferença entre acreditar que você é o resultado da história e acreditar que você é o observador que escolhe qual versão da história continua. Implicação 2. Seus pensamentos são mais reais do que parecem. Se a consciência é primária e a matéria é como ela se manifesta, então os estados de consciência não são epifenômenos passivos, são causas. Yogananda ensinava que o universo responde à consciência do observador, não metaforicamente, literalmente, porque o universo é a consciência se manifestando em forma. Laszlo diria que cada pensamento, cada intenção, cada estado emocional é registrado no campo akáshico e influencia o campo de formas que transcendem o corpo individual. E aqui a conexão com Neville Goddard, com Joseph Murphy, com roteiros anteriores desse canal se torna física. O estado assumido de Neville não é autossugestão psicológica, é a escolha de qual possibilidade quântica colapsar. O solo fértil de Murphy não é a metáfora, é o campo akáshico receptivo a uma nova configuração de consciência. Implicação 3. A separação é o maior mal entendido. O sofrimento mais fundamental do ser humano, segundo os Upanishads, não é a dor física nem a perda material, é a experiência de separação, de ser um eu isolado num universo indiferente. Sheldrake diria que essa experiência de separação não corresponde à realidade física. Você está constantemente em comunicação com campos que transcendem o seu organismo. Laszlo diria que o campo akáshico registra e conecta toda a experiência que já aconteceu, tornando a separação absoluta fisicamente impossível. Goswami diria que a individualidade é real, como sonhos são reais dentro do sonho, mas a separação do absoluto é Maya, a ilusão fundamental. E Yogananda diria, como os rishis diziam 2000 anos antes, que o momento em que você experiencia diretamente a ausência de separação, mesmo que por um instante, é o momento em que tudo muda. Não como crença, como conhecimento. Os Upanishads fazem uma distinção que toda a tradição Vedanta preserva com cuidado. Há duas formas de conhecimento. O conhecimento sobre algo, que pode ser obtido por leitura, estudo e raciocínio, e o conhecimento de algo, que só pode ser obtido pela experiência direta. Você pode entender intelectualmente que a consciência é primária, que a separação é Maya, que você é o observador que colapsa possibilidades em realidade. Esse é o conhecimento sobre. A experiência de ser a consciência, de ver a partir do fundo silencioso que Eckhart chamava de Gottheit e os Upanishads chamavam de Brahman, esse é o conhecimento de. E não pode ser transmitido por palavras, apenas apontando. Mas existem práticas que criam as condições para esse apontamento funcionar. Prática 1. Net-Net, a investigação do observador. Uma das práticas centrais do Advaita Vedanta, a escola não dualista que Goswami cita extensamente, é o Net-Net, não isto, não isto. É uma investigação que funciona assim. Sente em silêncio e comece a perguntar: quem está observando meus pensamentos? Não o conteúdo dos pensamentos, o observador deles. Quando um pensamento chega, você pode observá-lo. Então você não é o pensamento, você é o que o observa. Quando uma emoção surge, você pode observá-la. Então você não é a emoção, você é o que a observa. Quando sensações físicas aparecem, você pode observá-las. Então você não é o corpo, você é o que observa o corpo. Continue perguntando: quem está observando? A cada camada removida, net, não isto, o que sobra? O que sobra quando você remove tudo que pode ser observado é o observador puro. É aquilo que os Upanishads chamam de Atman. É o que Goswami chama de consciência primária.
É o que você sempre foi, por baixo de tudo que pensou ser. Prática 2. Kriya Yoga, o método de Yogananda. Yogananda ensinava o Kriya Yoga como a ciência da consciência, uma técnica de respiração e atenção que ele descrevia como capaz de acelerar o processo de autoconhecimento de formas que décadas de meditação convencional não produzem. Sem entrar nos detalhes técnicos que requerem iniciação formal, o princípio central do Kriya que qualquer pessoa pode praticar é este. A energia vital, o que os indianos chamam de prana e os chineses de chi, segue a atenção. Onde você coloca a atenção, a energia se move. E quando a energia se move para dentro, em direção à coluna vertebral e ao centro do crânio, em vez de constantemente para fora dos sentidos, o estado de consciência muda. Yogananda chamava isso de retirar os sentidos do mundo externo e direcioná-los para a fonte interna. É o mesmo movimento que Eckhart chamava de esvaziamento, que os Upanishads chamavam de pratyahara, e que Dispenza mede como a transição das ondas beta para alfa-teta. Não é magia, é física. A atenção dirigida para dentro muda a frequência cerebral, e na frequência certa, o observador começa a se reconhecer. Prática 3. A contemplação do campo. Laszlo e Sheldrake sugerem implicitamente nas suas obras uma prática que é ao mesmo tempo científica e mística. Contemple a interconexão. Não como exercício de imaginação, mas como reconhecimento de algo que já é verdadeiro. Cada átomo do seu corpo foi estrela antes de ser você. Cada molécula de água que você bebeu ontem passou por outros organismos, outras vidas, outros oceanos. O ar que você respira agora carrega moléculas que passam pelos pulmões de Yogananda, de Nietzsche, de Frank. Essa interconexão não é poesia, é bioquímica, física e cosmologia. Quando você contempla isso com a atenção genuína, algo muda na experiência do eu separado, não porque você convenceu a mente de algo novo, mas porque a realidade da conexão começou a ser sentida, não apenas entendida. Existe uma pergunta que os rishis faziam nas margens do Himalaia. Abre aspas, se a consciência é maior do que o cérebro, o que exatamente somos? Fecha aspas. Os Upanishads responderam essa pergunta há 2.800 anos. A física quântica chegou à mesma resposta 100 anos atrás. E a distância entre entender a resposta e viver a partir dela é a jornada inteira. A pergunta que fica é esta: se você é o observador que colapsa possibilidades em realidade, o que você está escolhendo observar? Antes de continuarmos, digita nos comentários: eu sou o observador. Eu sou a consciência que cria. Essa é uma declaração de identidade que move o espectador do modelo materialista para o modelo da consciência primária. É a união de Yogananda, Goswami, Laszlo, Sheldrake e os Upanishads em uma única linha. Agora você já sabe que a separação entre você e o universo sempre foi Maya. Não como crença religiosa, como física. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber meus próximos conteúdos, deixe nos comentários a frase de ativação e também em que momento da sua vida você mais claramente sentiu que era mais do que o corpo e a história que carrega. Não sei se você já reparou, mas todos os conteúdos que eu crio aqui são construídos com a consciência que você é. Eu só estou relembrando. E é por isso que você está aqui. Eu sou o observador. Eu sou a consciência que cria. Muita paz para você e até a próxima.